Eu quero agora trazer essa mensagem, a continuação de domingo passado. No domingo passado, nós falamos sobre qual tema mesmo? Uma vida abençoada. Deus pode nos dar uma vida abençoada. E para recapitular um pouquinho, para você engrenar no negócio, uma das palavras, das frases-chave que eu falei foi que bem-aventurado, que Jesus falou repetidas vezes lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa essa palavra bem-aventurado? No grego é makarioi, mas no português o significado dela é o que nós falamos? Isso mesmo, plenamente abençoado, plenamente satisfeito, melhor dizendo. A palavra bem-aventurado quer dizer plenamente satisfeito. Então eu falei também que prosperidade financeira não tem a ver com possuir bens materiais, faz parte, mas prosperidade no ponto de vista de Deus é ser plenamente satisfeito. Então eu falei que alguém com muito dinheiro ou sem dinheiro pode ser plenamente satisfeito. Alguém com muito dinheiro pode não ser satisfeito e está sempre insatisfeito, sacrificando família, sacrificando saúde, sacrificando a própria consciência, sendo desonesto muitas vezes, porque quer mais. Isso não é satisfação, isso não é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que está em paz com Deus, tendo dinheiro ou não, e Deus quer nos dar uma vida abençoada. Deus deseja que nós sejamos prósperos financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. Se tem um povo que pode e deve ser próspero mesmo, é o povo de Deus que já abriu mão do seu egoísmo, da sua avareza, e está disposto a olhar para os lados e abençoar o irmão. Deus está procurando pessoas com esse perfil para abençoar. Isso eu falei no domingo passado. Eu mencionei 3 princípios domingo passado. Eu falei só de um, expliquei, mas eu mencionei 3 e deixei 2 para hoje. O primeiro princípio que nós falamos no domingo passado foi o princípio para a prosperidade, é trabalho. Primeiro princípio, trabalho e boa administração, porque Deus não abençoa financeiramente, ou seja, Deus não vai dar recursos para quem é preguiçoso, para quem não faz nada. Deus ajuda quem trabalha. Amém? E também quem administra bem o produto do trabalho, porque tem gente que trabalha e ganha e perde tudo, joga fora. Então o primeiro princípio é trabalho. Então você fala, pastor, mas não era primeiro a bênção de Deus? Não, Deus vai abençoar o que você faz. Deus prometeu para o povo de Israel, vocês vão ter uma terra prometida, eu estou prometendo essa terra, vocês vão entrar, vocês vão ter grandes colheitas, vocês vão prosperar, vão ficar ricos. Mas eles chegaram lá e estava tudo pronto? Não, eles tiveram que guerrear, eles tiveram que desmatar, eles tiveram que fazer o trabalho. Deus abençoa, mas quem faz a coisa acontecer é o nosso trabalho com a bênção dele, com a bênção dele. É por isso que até mesmo quem não tem a bênção de Deus e trabalha muito e acaba tendo muito dinheiro, mais do que quem é abençoado, mais do que aquele que lê a Bíblia, que ora, mas não trabalha. É por isso que aquele que estuda muito para o concurso, mesmo não sendo crente, às vezes é aprovado e o crente não, porque o crente não estudou. Vocês estão entendendo? Esse foi o primeiro princípio. O segundo princípio eu vou falar hoje, a bênção de Deus. Se nós queremos uma prosperidade que realmente nos faça ser plenamente satisfeito, o nosso dinheiro, a nossa renda, a nossa família, a nossa empresa, nossos negócios tem que ter a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus é dor de cabeça, é ruína, é desastre. Mas nós podemos sim ser prósperos com a bênção de Deus. Amém? O que garante a verdadeira prosperidade é a bênção de Deus. Olha o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, Deus estava dizendo para o povo de Israel, vocês estão saindo da escravidão do Egito, vocês vão tomar posse de uma terra que eu estou dando para vocês, lá vocês vão plantar e vão ter grandes colheitas,
Lá vocês vão construir, vão morar nas suas cidades fortificadas, vocês vão ser ricos e prósperos. Mas olha a recomendação que Deus dá para eles. Em Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18, diz assim: portanto, não pensem, se você ler o contexto, ele diz: quando vocês prosperarem naquela terra, não pensem, a minha força e o meu poder, o poder do meu braço, me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Ele disse: quando vocês plantarem e a colheita for grande, e vocês começarem a prosperar e progredir, não pense assim: a minha esperteza, ou os meus cursos que eu fiz, a minha formação, a faculdade que eu fiz, a minha habilidade de ganhar dinheiro, me fez ser rico. Ele está dizendo: não faça isso, não caia nesse erro. Antes, lembre do Senhor seu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Amém? Isso é muito importante, nós temos isso em mente, porque quando nós recebemos os benefícios e nós reconhecemos aquele que nos dá os benefícios, aí sim você vai ter uma verdadeira prosperidade. Falar de bênçãos em nossas finanças é falar de multiplicação, é falar de aumentar aquilo que nós temos. Eu falei domingo passado que muita gente começou o ano com um patrimônio X e foi calcular, vai calcular, tem gente que nem calcula, está caindo, está perdendo, está empobrecendo e não sabe, porque não faz cálculo, não faz uma análise. Mas tem gente que começou um ano com um valor tal de patrimônio e está terminando o ano com menos, ele está acabando tudo que ele tem e ele nem percebe, até cair de vez. É sábio fazer análise para poder cuidar bem das suas finanças. E nós desejamos que as nossas finanças se multipliquem, eu também desejo. E se nós queremos mesmo ver as nossas finanças se multiplicando com a bênção de Deus, então nós podemos analisar aqui alguns princípios que estão contidos numa história bíblica que todos nós conhecemos, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quem lembra dessa história? Jesus multiplicou 10 pães e 8 peixes, não foi? Foi? Ah, vocês sabem, né? 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 10 a 17, eu não vou ler o texto, eu vou contar uma história para vocês. Preste atenção nessa história. A Bíblia diz que os discípulos chegaram de uma missão e contaram para Jesus tudo o que tinha acontecido. Como eles expulsaram o demônio, como eles curaram enfermos, e todos eufóricos e alegres e cansados. E Jesus falou: vamos nos retirar um pouco para descansar. E foram para a região de Betsaida. E nesse caminho que eles estão indo para se retirar, a multidão ficou sabendo que eles iam para lá, vazou, né? Que eles iam para lá, então a multidão foi atrás. E quando eles chegaram lá, tinha muita gente esperando por eles já. E Jesus começou a pregar o evangelho, começou a curar os enfermos, desde manhã, e deu meio-dia, e eu penso que os discípulos lá no canto reunidos, dizendo assim: ele vai parar para o almoço, está na hora, é meio-dia. E ele não parou, e ele seguiu pregando, e provavelmente deu 5 horas da tarde, porque a Bíblia diz que ele foi até o fim do dia. E quando está chegando, dando 5 horas da tarde, eu imagino, como eu aconselhei, você lê o texto depois, para você ver toda a história, eu estou parafraseando. Eu penso que os discípulos se reuniram ali e pensaram assim: quem de nós tem coragem de ir lá e dizer para ele que horas são? Porque ele perdeu o horário. E um deles, mais corajoso, falou: eu vou lá. E eles combinaram o que ele devia falar. E ele chegou lá de fininho, ali perto de Jesus, e mostrando o relógio assim, provavelmente falou: Jesus, já são 5 horas da tarde. O senhor tem que terminar o culto. As pessoas têm que ir embora, têm que achar um lugar para se hospedar e ir atrás de comida. Nós estamos num lugar deserto e o comércio da região vai fechar daqui a pouco, já são 5 horas. E sabe a resposta de Jesus? Ele disse: vocês mesmos providenciem comida para o povo. Agora, sabe quantas pessoas tinham lá? A Bíblia diz no texto que você vai ler em casa,
que eram 5.000 homens. A Bíblia não conta as mulheres nem as crianças. Todo judeu tinha um bocado de filho, né? Então pode botar aí 15.000 pessoas aproximadamente. Porque tinham 5.000 homens e mais mulheres e crianças, umas 15.000 pessoas. E o discípulo recebeu aquela informação: vai, vocês mesmos me providenciem comida. E aquele discípulo voltou, eu penso assim que meio triste, não sei, preocupado, e chega lá com os demais, os 11, e fala assim: e aí, o que você falou para ele? Você falou para ele que oração? Falei. Você falou para ele parar o culto? Falei. E o que ele diz? Ele falou que é para nós providenciarmos comida para o povo. Isso eu não acredito. Eles também estavam com fome. Mas eu acredito que eles se espalharam no meio do povo, dizendo: quem tem alguma coisa aí, gente, vamos, quem tiver alguma coisa, traga para cá, vamos fazer uma farofa para ver se todo mundo pega um pouco. Porque a Bíblia diz no outro evangelho, falando a mesma história, que tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes e ele disponibilizou. Então, quando eles conseguiram esses 5 pães e 2 peixes, eles foram lá com Jesus. Jesus continuou pregando. Eles foram lá de novo: Jesus, olha aqui, nós conseguimos aqui 5 pães e 2 peixes, mas isso não é nada para essa multidão. O que a gente vai fazer com isso? A não ser que nós mesmos compremos pão atrás de comida e compremos para todo esse povo. E Jesus falou só o seguinte: manda todo mundo sentar de 50 em 50 na grama, lá na relva. Irmãos, para mim houve um milagre também nesse momento, porque 12 homens cansados e com fome o dia todo, eles estavam cansados da missão anterior, eles tinham ido lá para descansar e não puderam, porque estava cheio de multidão lá. E eles agora com fome, sem microfone, sem o WhatsApp para mandar uma mensagem para todo mundo, eles se juntam aí de 50 em 50. Eles tiveram que reunir, juntar, organizar de 50 em 50. E de repente eles chegaram para Jesus e disseram: todo mundo está sentado de 50 em 50, como o Senhor mandou. Então Jesus pegou aqueles 5 pães e os 2 peixes. A Bíblia diz que ele olhou para o céu e abençoou os pães e os peixes. Depois ele pegou o pão e partiu ao meio e deu a metade para um discípulo, metade para outro. Pegou um peixe, partiu ao meio, deu a metade para um, metade para outro. E disse: distribuam para as pessoas. E os discípulos saíram. Eu fico pensando em Pedro, que era mais afoito, né? Eu imagino Pedro indo com aquele pedaço, meio pão, só meio, olhando assim, dizendo: será que ele já fez a oração toda? Será que ele não devia orar mais? Eu penso que ele deu vontade de voltar: Jesus, ore mais um pouco. Mas Jesus já tinha mandado ele ir. Então ele foi com aquele pedaço de pão, sabe lá pensando o quê? Mas ele resolveu obedecer. E sabe o que ele fez? Cada um dos discípulos, aquele meio pedaço de pão, como o jeito que Jesus fez, partiu ao meio e deu para eles. Eles pegaram aquele meio pão, partiu ao meio e deu para um, partiu ao meio e deu para outro, partiu ao meio e deu para outro, partiu ao meio e deu para outro. Irmãos, até que 5.000 pessoas se alimentaram. E a Bíblia diz que eles ficaram fartos. Eu imagino que eles disseram: alguém quer mais aí? Tem alguém mais querendo repetir? Porque eles ficaram fartos. E você sabe o resultado disso: só faltou para uns 10, não foi? Sobrou 12 cestos de pedaços. 12 cestos de pedaços. Isso que é milagre. Agora, uma coisa que nós não notamos quando lemos esse texto é que o milagre não aconteceu nas mãos do mestre, nas mãos de Jesus. Quando ele abençoou, ele pegou os pães e os peixes, partiu ao meio e entregou para cada um meio pão. Como eram 5 pães e 2 peixes, davam 14 pedaços, né? 7, 14 pedaços. Eles eram 13, 12 discípulos, mais Jesus, 13, sobrou um pedaço. Jesus merecia comer mais um, né? Mas aí, o milagre não aconteceu na mão de Jesus. O milagre aconteceu nas mãos do discípulo, quando eles começaram a obedecer o que ele tinha recebido de ordem, e foi entregando, dando para os outros, e partindo, e dando de novo. E o milagre é que nunca acabou, até que todo mundo estava satisfeito e ainda sobrou 12 pedaços. Aqui tem um princípio muito importante, irmãos. Algo precisa ser abençoado para poder receber a capacidade de se multiplicar.
Se você quer que as suas coisas, a sua renda, a sua vida espiritual, o seu patrimônio tenha a capacidade de se multiplicar milagrosamente, você precisa primeiro que ele seja abençoado. E a forma de abençoar é colocando nas mãos de Deus em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a Bíblia diz que é para a gente dar a primeira parte para o Senhor, não é porque Deus é egoísta, é que Deus quer garantir a bênção na nossa vida. Quando a Bíblia diz em Romanos, no Novo Testamento, que quando a gente dá a Deus a primeira parte de alguma coisa, como primícias, como gratidão, todo o resto da colheita é abençoado. Quando o judeu entregava as suas primícias, os primeiros frutos, eles faziam questão de chegar lá com o sacerdote e dizer: hoje eu estou trazendo aqui os primeiros frutos, e eu falo aqui diante de Deus, que nem eu, nem os meus filhos comemos nenhum grão desse, nem tostado, nem cozido, nem assado. Ele está lá na Bíblia, antes de trazer a porção para o Senhor. Porque o judeu levava muito a sério. Ele sabia que quando eles faziam isso com os primeiros frutos, todo o resto estava abençoado. Você sabia que o criador de animais, ele dava a 10ª parte, também era para Deus, mas ele não esperava nascer 10 para dar 1. Quando nascia o primeiro, ele já dizia: esse é do Senhor, o primogênito. E ele tinha fé que os 10 que iam nascer iam ser perfeitos. E era assim que era. Então, presta bem atenção, quando os discípulos pegaram aqueles pães e os peixes, houve uma renúncia, não era dos discípulos, alguém tinha aqueles pães e peixes e disponibilizaram, colocaram à disposição. A pessoa que tinha deve ter pensado: meu Deus, vou morrer de fome, porque toda essa multidão e esses pães. Mas ele deu. Quando você entrega para Deus, quando você coloca na mão de Deus, você recebe a bênção. O que você vai fazer com o resto, é Deus que é responsável de abençoar. Deus abençoa a sua colheita, Deus abençoa o seu armazenamento, Deus abençoa os negócios que você vai fazer depois com o resto. É a bênção de Deus que está em jogo nisso aí. Quando os discípulos fizeram isso aí, eles estavam garantindo a bênção. Aqui nós vemos duas chaves da sobre multiplicação nesse texto. Primeiro, algo precisa ser abençoado, que eu acabei de falar, tem que colocar na mão de Deus. A segunda chave é: somente o que é dado pode se multiplicar. Você prestou atenção? Quando Jesus abençoou, continuou os 5 pães e 2 peixes. Mas quando os discípulos começaram a dar, se multiplicou. Você já pensou se os discípulos tivessem comido primeiro? Se eles tivessem pensado: gente, nós vamos trabalhar até desse povo todo, vamos comer primeiro? Eles teriam comido aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, num tapa assim. Não dava nem para metade deles, para alimentar. O povo continuaria com fome, mas como eles resolveram primeiramente dar para os outros, Deus garantiu a prosperidade, Deus garantiu a multiplicação. Amém? Os discípulos tinham que dar aos outros para que pudesse ocorrer a multiplicação. Esta é outra coisa que acontece com aqueles que nunca vê um milagre acontecer nas suas finanças. É porque eles gastam tudo que eles ganham com eles mesmos. Deus não tem compromisso de abençoar quem é egoísta, quem quer só para si, quem não pensa no próximo, quem não confia em Deus. Porque quem confia em Deus não tem problema de dar para Deus, para a obra de Deus. Quem confia em Deus não tem dificuldade de abençoar os irmãos. Porque, irmãos, eu tenho visto, eu não estou falando isso porque eu acho que os irmãos aqui precisam melhorar, não, eu acho que vocês são bons demais. Vocês têm sido um povo tão generoso, irmãos. Olha, deixa eu te falar, nós estamos construindo uma grande obra. Tem gente aqui que tem abençoado de forma extraordinária, e a maioria de vocês tem dado e dado com generosidade. Essa igreja tem continuado, nós não temos nenhuma dívida, nós temos pago todos os compromissos, nós vivemos de uma forma digna, porque vocês têm sido abençoados por Deus. Sabe, eu louvo a Deus todo dizendo: Deus, obrigado por uma igreja e um povo que é temente ao Senhor, que é honesto, que é generoso, que são vocês. Mas eu estou falando isso porque com o passar do tempo, o joio às vezes entra no meio do trigo e começa a prejudicar o trigo.
Porque as pessoas do mundo não conhecem a Deus. Elas vão dizer para você que está errado dar, que você não precisa dar. E sabe, e as pessoas do mundo é assim, elas enriquecem, trabalham e ganham mais, estão sempre aperreadas. A igreja é um campo onde Deus pode olhar e dizer: esse povo eu posso abençoar, porque eles são generosos. Eles não são mão de vaca. Amém? Então, é muito importante entender isso. Nós não podemos gastar tudo com nós mesmos. O princípio muito importante da multiplicação é dar para os outros, mas em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar Deus. Deixa eu falar uma coisa: nem o pobre, nem a viúva, nem o órfão, ninguém deve se colocar entre você e Deus. Em primeiro lugar Deus, porque é com a bênção de Deus que você vai poder ajudar mais pessoas. Se eles tivessem pego aqueles pães e peixes, não, vamos dar, quem são os mais pobres aqui, procurasse naquela multidão, chama para cá os mais carentes, e dessa acabava com uns 5 ou 6 carentes ali, iam matar fome, mas o resto da multidão ia ficar com fome. Mas quando eles colocaram primeiro na mão de Deus, recebeu a bênção de Deus, agora pôde alimentar todo mundo. Amém? Uma vez, Jesus foi chamado para um jantar na casa de um fariseu, e eles estavam lá à mesa, e de repente uma mulher da rua, nós nem sabemos, era uma mulher de má fama, ela chegou com um vaso de perfume caríssimo. A Bíblia diz o valor na moeda bíblica, e os especialistas, os matemáticos já calcularam. O valor era o valor de 1 ano de trabalho de uma pessoa. O valor daquele perfume era um perfume caríssimo naquela época. E aquela mulher chegou por trás de Jesus, quebrou aquele vaso, porque as pessoas comiam assim naquela época, né? A mesa era assim no chão, tipo um tapete, a pessoa deitava assim de lado, ficava todo com a perna para ali, comendo assim. E o outro ali, outro ali. E ela chegou por trás e quebrou aquele perfume, derramou nos pés de Jesus e começou a enxugar com os seus cabelos. E um dos discípulos, o tesoureiro da época, Judas, que a Bíblia diz que ele roubava. Se algum tesoureiro de igreja roubar, não fique muito decepcionado não, porque o tesoureiro de Jesus roubava. Judas disse: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido e distribuído o dinheiro para os pobres. Jesus falou: os pobres vocês sempre terão com vocês, mas eu nem sempre. Deixa eu falar uma coisa, ele disse: por onde for pregado esse evangelho, terá que ser contado o que essa mulher fez em memória dela, em honra dela. Porque todo aquele que escolhe honrar a Deus acima de tudo, Deus é tido por Deus como uma pessoa de honra. E Deus está procurando gente assim, que tem coragem de quebrar o perfume caro só para honrar a Deus. Deus está procurando gente assim, que tem coragem de abrir suas finanças e dizer: eu vou abençoar o reino de Deus só porque eu creio nele, é Ele quem me dá e é Ele que vai me suprir sempre. Gente que não tem medo de gastar. Então, o primeiro lugar é Deus. Agora, dá os nossos primeiros 10% a Deus. Inclusive quando você tira os seus dízimos, você tira da primeira parte. Na hora que você recebe, e você já calcula, e você diz: eu já vou separar essa parte de Deus, essa aqui ninguém toca. Sabe, quando você faz isso, você está expressando honra a Deus, você está expressando gratidão a Deus, e reconhecimento, está cumprindo aquilo que Ele disse que era para fazer. Quando você estiver em seus benefícios, lembre-se do Senhor em primeiro lugar, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Uma pessoa que recebe até um salário pequeno, mas quando ela tem um coração grato a Deus, ela diz: obrigado Deus, porque hoje eu tenho o que comer, obrigado porque eu tenho vida. Ela não fica reclamando. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. Deus vai fazer progredir. Há um erro nas pessoas, é de pensar: eu não dou porque eu não tenho. Não, mas você não tem porque não dá. Essa é a verdade. A Bíblia diz que é dando que se recebe. É um princípio bíblico. É um erro pensar: quando eu tiver muito eu vou dar. Não vai não. Se você não tem coragem de dar o pouco, você não vai ter coragem de dar o muito. Foi Jesus que disse: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, também não vai ser no muito. É isso que a Bíblia diz, ponto final.
Ah, o pastor está falando de dinheiro hoje. Estou, irmãos, mas estou falando da Bíblia. Amém? Muitos de nós dizemos que cremos em Deus. E eu acredito, porque você está aqui porque você crê em Deus. Se você não crê, você estava lá andando por aí, fazendo outra coisa. Mas às vezes nós falhamos na hora H. É por isso, na hora do teste nós falhamos. É por isso que eu estou trazendo essa mensagem, porque nós precisamos reavivar em nós mesmos a nossa fé, reativar a nossa fé. Eu quero que você veja, eu vou contar uma outra história rapidamente sobre a palavra de Deus também, que está em 1 Reis. Aquela primeira vocês não anotaram? Anotaram aquela primeira que nós lemos lá? Que eu falei agora, Lucas capítulo 9, versículo 8 a 17, se não me engano. Agora nós vamos ver aqui, 1 Reis, livro de Reis, capítulo 17, versículo 8 a 16. Irmãos, eu gostaria que você lesse esse texto em casa. Eu não vou ler aqui porque o tempo não dá, eu vou comentar sobre ele. No livro de Reis, havia uma região chamada Sarepta, que pertencia a Sidom. Era um lugar que era o centro do culto a Baal, centro de adoração a Baal. Baal era um deus terrível da humanidade, lá do Oriente Médio. Um ídolo, um deus falso, que era uma imagem muito grande, gigantesca, de latão, que tinha os braços estendidos assim para frente. E aquela imagem era toda oca, era muito grande, 30 metros ou mais. E eles enchiam ela de lenha, e eles tacavam fogo nela, e muito fogo até ela ficar incandescente. E quando ela estava em brasa, os pais faziam parte da adoração deles, traziam seus filhos, bebês, e colocavam nos braços daquela entidade, e ficavam adorando, e a criança morria queimada nos braços dele. Irmãos, esse Deus era tão terrível, essa entidade, a adoração a ele, essa religião, que as nações que eram dominadas por essa religião, Deus mandou destruir totalmente. Canaã foi destruída. Deus mandou matar aquele povo, não teve conserto para eles, e deu a terra deles para Israel. Essa região aqui, essa área de Sarepta, que pertencia a Sidom, para essa população, eles achavam que Deus não tinha jurisdição ali, que Deus não entraria, o Deus de Israel jamais ia fazer alguma coisa lá, eles achavam, porque era uma região dominada por Baal. E Elias estava numa situação, que é uma história linda também, se você ler os versículos anteriores, eu sugiro que você leia do Reis, 1 Reis, capítulo 16, 17, tudo. Você vai ver que Deus disse para Elias, ele estava num local, tinha uma fonte de água e a água secou. E uma coisa, um parênteses aqui, você já prestou atenção que geralmente as cidades ou regiões onde predomina a idolatria, onde tem pouca gente que adora a Deus, e muita gente que adora Satanás, macumba e santos, imagens, é mais suscetível a desastres naturais, seca terrível, enchente exagerada, terremoto, coisas assim. Essa região estava vivendo uma seca terrível, todo mundo estava morrendo de fome naquela época, não tinha recursos, irmãos. Eles viviam da plantação ou da criação de animais. Se a terra secou, não tinha chuva naquela época, estava sem chuva, estava tudo seco, não nascia nada, portanto o gado não tinha o que comer, não tinha mais gado e nem tinha plantações de nada, o povo estava morrendo de fome. E Deus disse para Elias: vai para Sarepta, para esse lugar, porque eu já mandei uma viúva pobre para te sustentar. Tu já pensou um negócio desse? Vai para Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva que sustente lá. E Elias era obediente, foi. Quando ele chegou lá, ele encontrou essa viúva com o filho dela, e ele disse: o que você está fazendo? Ela disse: eu estou caçando uns gravetos para fazer um fogo e assar 2 bolinhos, um para mim e outro para o meu filho, porque é só isso que nós temos. Você tem um pouquinho de massa que dá para fazer 2 bolinhos pequenos, um para mim e outro para ele, e um pouquinho de azeite para fazer esse bolo, só dá isso. Nós vamos fazer isso e vamos morrer. Não é que ela ia comer e morrer por causa da comida, não, é que ia acabar a comida, não tinha outra refeição mais. E o Elias disse: você pode trazer um pouco de água para mim? Ela: tudo bem, vou lá. E ela está saindo para buscar água. Ele disse: ei, por favor, faz o seguinte, faça primeiro um bolo pequeno, daquela massa que você tem,
traga primeiro para mim, depois você vai e faz para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: a farinha da sua panela não vai acabar, e o azeite da sua botija também não vai acabar, até que haja chuva na terra e volte a economia normal. Irmão, se um pastor fizesse isso hoje, se dissesse: irmã, traga uma oferta para a igreja, e a irmã dissesse: o único dinheiro que eu tenho, pastor, é de comprar o gás, ou comprar o almoço de amanhã, e eu dissesse: traga primeiro para cá, entregue para a obra de Deus esse dinheiro, Deus me livre, eu sair na mídia amanhã, pastor cafajeste, charlatão, que está tomando o dinheiro das pessoas. Era ou não era? Agora pensa aqui comigo, essa viúva, ela foi inteligente, eu não sei, depois nós vamos ver, né, pastor Dori? Mas essa viúva, ela não conhecia o profeta e nem conhecia o Deus dele. Ela vivia em Sarepta, ela era provavelmente adepta do Deus Baal. O que predominava lá era a idolatria de Baal, ela não conhecia o Deus verdadeiro. Mas olha só, ela chegou e pensou: eu sei que essa comida só dá para mim e para o meu filho comer hoje, não vai ter mais, nós vamos morrer. Mas chegou esse profeta que eu não conheço, dizendo que o Deus dele prometeu que se eu der primeiro para o profeta, que o Deus dele vai fazer multiplicar minha farinha, meu azeite, e não vai acabar até voltar ao normal a economia. E ela deve ter pensado: eu acho que isso não é possível acontecer, porque eu sei o tanto de farinha que eu tenho, só tenho um punhadinho, só tenho um pouquinho de azeite. Eu vou fazer comida primeiro para ele, mas ele disse que se eu fizer assim, não vai acabar. Isso é uma dúvida, porque eu não sei se pode ou se não pode, mas é uma dúvida. Agora, que se eu comer com meu filho, nós vamos morrer, isso é certo, porque eu já sei que vai acabar, nós vamos morrer. Então ela foi muito inteligente, ou então naquele momento nasceu uma fé no coração dela, uma das duas. Deixa eu falar uma coisa, talvez você tenha vivido num momento assim, complicado como esse, que você chegou numa encruzilhada, onde você pensa: se eu fizer isso, já ouvi falar pela palavra de Deus, um pastor, um irmão da igreja me falou que se eu fizer isso para Deus, as coisas vão melhorar. Eu não tenho muita fé nisso, mas se eu continuar como eu estou, vai de mal a pior também. Isso aqui é certo, não precisa nem ter fé para morrer. Ou você age por inteligência que você é, pela inteligência que você tem, e diz: bem, já que aqui existe até uma dúvida, pode acontecer e pode não acontecer, mas aqui já vai acontecer mesmo a morte, então eu vou apostar nisso aqui. Foi o que ela fez. Ou talvez você, pode ser que hoje esteja nascendo fé no coração de alguns de vocês aqui, que eu penso que foi o que aconteceu com aquela mulher. Naquela hora veio uma coisa, aquele profeta falou com tanta autoridade, no nome do Deus de Israel, eu creio que isso é verdade. E ela foi lá e contra a sua consciência, talvez ela nem falou para o filho, ela pegou aquele pouquinho de farinha que tinha, que só dava 2 bolos pequenos, ela fez um menor ainda e levou lá para o profeta. E ela entregou para o profeta, e ele disse: muito bem, pode ir para sua casa e comer e se alimentar com seu filho, porque não vai acabar a sua massa nem seu azeite. E quando ela voltou para casa, irmãos, ela pensou: só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu já fiz o bolo com aquele azeite, deve só um restinho, botou lá, fez o bolo para ela, para o filho dela comer, foram dormir. No outro dia de novo: mas acho que não é para ter mais, mas bora ver. E ela botou, ainda tinha, e no outro dia ainda tinha, e no outro dia ainda tinha de novo. E eu não sei quanto tempo durou, mas até que houve chuva sobre a terra, e a terra produziu de novo, e começou a haver mantimento naquela cidade, aí parou. Num local onde predominava a idolatria. Deus é poderoso. Talvez na sua casa você pense: todo mundo é incrédulo lá em casa, só tem eu de crente. Deus é poderoso para entrar lá e fazer a sua vida ser diferente. Deus é poderoso para entrar na sua casa e mudar a sua sorte, a sua história. Isso é uma lei, isso é um princípio. Você só vai ter milagre se você começar a lançar sementes. Se você começar a dar... Olha só a repetição da história aqui, irmãos. O que foi que os discípulos fizeram com 5 pães e 2 peixes? Com a fome que eles estavam, eles poderiam ter ido lá atrás comido cada um com alguma coisa. Ele entregava só uns 3 para Jesus, né? Ele nem ia saber.
Não, eles levaram tudo primeiramente na mão de Deus. Agora que eles receberam, eles podiam pensar: nós vamos comer, nós estamos com muita fome. Para atender esse povo a gente tem que estar alimentado, não é, gente? Não é verdade, pastor Dori? Não, eles primeiro fizeram o que Jesus mandou. Começa a dar para as pessoas misericórdia, generosidade, alimenta os outros, e o milagre aconteceu. Não aconteceu a mesma coisa com a viúva? O que ela tinha, deixa eu falar uma coisa: Deus dá semente e pão. Tem coisas que Deus põe na nossa mão que não é para nós comermos, é para nós semearmos. Porque se a gente não plantar, a gente não tem colheita. Sabe, se aquela mulher tivesse ido para casa, e o profeta poderia ter dito para ela: tudo bem, senhora, a senhora só tem esse pouquinho, faça um bolo pequeno para você, para o seu filho, coma, depois traga para mim. Ela não teria tido milagre, sabe por quê? Porque só dava para ela e para o filho dela. Mas Deus livrou ela de comer a semente que ela tinha. Deus livrou ela da morte. Deus livrou ela de continuar no seu pensamento humano, de olhar para as coisas só com olhar natural. E Deus botou no coração dela uma visão de fé. E ela acreditou, e ela levou primeiro para Deus. Quando ela entregou para o profeta, ela estava entregando não por causa daquele homem velho que ela estava vendo ali. Ela estava entregando porque ele disse: assim diz o Senhor. Ela entregou para Deus. E o que aconteceu? A mesma coisa que os discípulos: quebrava o pão, dava para a pessoa, partia o pão, dava para a pessoa. Ela botava o azeite, fazia o bolo, botava o azeite, fazia o bolo. Por tantos dias que foi preciso. Nós precisamos desenvolver essa fé. Eu creio que nesse dia Deus está trazendo ao nosso coração uma fé genuína, porque muitos de nós dizemos que temos fé em Deus, mas na hora dos testes da vida nós falhamos, sabe? Ou a nossa fé é autêntica, ou então, eu lhe digo uma coisa: se Deus está procurando pessoas a quem Ele possa confiar riquezas, será que nós seremos contemplados? Será que Deus vai achar no nosso meio pessoas que Ele possa dizer: dê o seu último, porque é isso que vai fazer o milagre acontecer na sua vida, e a gente vai ter coragem de obedecer? É um mistério. E alguns passam no teste, outros não. Mas eu oro que Deus possa nos abençoar para a gente passar nesse teste da vida sempre. Amém? E crescer. Então esse terceiro princípio é generosidade, é você dar. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 5: quem é generoso progride na vida. Quem dá ao pobre empresta a Deus, e esse retribuirá. Um ponto muito importante também aqui que eu quero frisar é como você dá a sua oferta na igreja. Aqui, quando você vem adorar a Deus, como é que você faz? Você dá uma oferta religiosa ou você dá uma oferta consciente de honra a Deus? Será que Deus não tem rejeitado as ofertas de muitas pessoas, de muitos de nós? Ele rejeitou a de Caim e aceitou a de Abel. Agora, deixa eu te falar uma coisa: o que é uma oferta religiosa? Oferta religiosa é tudo aquilo que vira um mito não, como é que diz? Uma rotina, uma única. A pessoa vem para a igreja porque os pais ensinaram que tem que ir para a igreja, e a gente tem um compromisso. Já pensou se você não se arrumar para vir para a igreja? Sua mulher vai dizer: você não vai para a igreja hoje por quê? O que está acontecendo com você? Por que você não está indo? Então você, para se livrar disso, não, vamos, mulher, vamos sim. Não vamos, né? Não, eu vou sim. Você não ia não? Eu ia. E você vem para a igreja. E quando chega na igreja, o obreiro: vamos ficar em pé. Aí todo mundo fica em pé. Agora sente, todo mundo senta. Vamos cantar, e você canta. Vamos bater palmas, e você bate palmas. Vamos ofertar, é mesmo. Aí pega a carteira, aí tira. Tudo mecanicamente, parece que é uma religião mesmo. A maneira certa de fazer é você separar tudo que você tem para o que é seu e o que é de Deus. Eu faço isso há mais de 30 anos. Nós recebemos por semana aqui, toda semana, quando eu recebo a minha renda, o meu salário, na hora, eu já fiquei bom de matemática. Na hora que eu olho o papelzinho, foi descontado isso, recebeu tanto. Na hora eu já sei quanto que eu vou dar de dízimo, quanto eu vou separar de oferta para aquela semana toda. Eu separo a oferta, tem 7 células lá em casa, eu participo de algumas delas. Eu separo um valor para cada célula que eu vou, eu tenho a minha oferta para dar. E para cada culto que eu venho aqui na igreja,
para eu ter minha oferta. Então tem dias, e o dízimo também, e tem dias que a Miriam chega para mim e diz assim: eu queria que você comprasse ali 1 quilo de carne. Eu digo: não tem mais dinheiro. É mesmo? Acabou? Acabou. E aquele dinheiro que está lá na caixa é o quê? Eu digo: é o dízimo e a oferta. Tá, tudo bem. A gente não sente nem menor tentação. Você sabia que eu passei um dia desse que não teve comida lá em casa? Não estou falando isso. Eu acho que foi por descuido meu. Foi descuido meu, porque Deus não deixa isso acontecer. Mas teve um dia que não teve comida. Eu acho que foi para dar um exemplo. Não teve almoço, nem nada mesmo. Aí chegou a hora do meio-dia, a Cristina chegou e disse: pai, o que tem para almoçar? Filha, não tem nada hoje. Como não tem nada? Não tem. Aí ela começou a rir. Todo mundo disse que pastor é ladrão, mas esse aqui eu acho que não é não, que nem comida não tem aqui em casa. Mas Deus tem me abençoado grandemente, irmãos. Eu acho que isso aconteceu só para me dar esse exemplo aqui, mas a verdade é que naquele dia nós vacilamos e não teve mesmo comida. E nós ficamos sem comer, ninguém reclamou lá em casa. Fizemos um jejum involuntário. Mas não é comum isso acontecer. Deixa eu ler o último texto para a gente encerrar, o tempo já está em cima. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 9, 8 em diante, diz assim: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Para que Deus dá mais para a gente? Se a gente não faz boas obras, por que Deus daria mais para a gente? Ele diz que Ele dá mais do que a gente precisa, para que nós façamos todo tipo de boas obras. Como diz as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus que dá semente para comer, e semente para semear, e pão para comer, também dará a vocês toda a semente que vocês precisam. Irmãos, toda fruta. Você sabia que o reino espiritual é o padrão, o reino físico e até o reino natural, ele segue o padrão do reino espiritual. Toda fruta tem uma semente. Se você come a fruta, a parte que é de comer, e planta a semente, você vai ter uma colheita. Se você comer a semente, você não vai ter outra colheita. Deus está dizendo aqui, a Escritura Sagrada diz que Ele dá semente para semear e pão para comer. Nós precisamos saber qual parte daqueles nossos recursos não é para a gente gastar com nós mesmos, é para ajudar os outros. E eu conheço muita gente aqui na igreja que é campeão nisso. Aí você diz: pastor, como é que eu descubro isso? Como é que eu vou saber? Sei lá, irmão, se interesse, se dedique a Deus, tenha intimidade com Ele, ore mais, leia mais a Bíblia, separe um tempo todo dia para falar com Deus, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Ele fará com que essas sementes cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Olha a intenção de Deus. Por que Deus enriquece alguém? Para que ele possa dar com generosidade. Assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão enviando ou mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem, de dar oferta, de ajudar pessoas, não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Quando você faz o bem para alguém, é mais uma pessoa que diz: obrigado, Deus, por essa oferta, obrigado, Deus, porque esse irmão trouxe essa ajuda para mim. Irmãos, seja sensível, sabe? Eu queria ver isso acontecendo mais. De vez em quando aqui na igreja, alguém chegar e dizer: irmão, senti vontade de te dar meu relógio, tome. E o irmão diz: meu Deus, eu tinha um sonho de ter um relógio desse, nunca tive. E fica feliz, dizer graças a Deus. Ajudar pessoas. Diga: Deus, me mostra quem eu posso ajudar. Eu vou te falar, é mais rentável dar do que você tem do que guardar com você. Esse guardar aqui muitas vezes é perda. Eu quero orar com vocês nessa noite, para que Deus abençoe. Você também que está acompanhando pelo YouTube,
Eu creio que Deus está falando para você sobre esse tempo de generosidade, de graça de Deus, de favor do Senhor na nossa vida. Sabe, Deus está procurando pessoas a que Ele possa investir. Ele achou nessa igreja, eu creio que Ele está achando nessa igreja dezenas, centenas de pessoas que estão com seus corações hoje queimando para serem usados por Deus nessa área. Que Deus abra a janela do céu sobre a sua vida, que Deus abençoe suas mãos para prosperar, que Deus abençoe seus negócios para destravar. Mas talvez o que está faltando é você dizer para Deus: Deus, o meu maior desejo não é enriquecer para mim mesmo, meu maior desejo é poder abrir mão e ver muita gente dando glória ao Senhor. Quando Deus vê isso no seu coração, Ele tem a opção de dar para você, porque Ele sabe, não vai ser egoísta. Essa pessoa não vai se perder, ela não vai se tornar avarenta, porque ela está decidida no coração dela que tudo que ela tem, ela quer para abençoar os seus irmãos e abençoar o reino de Deus. Eu quero orar com vocês, mas ponha a sua necessidade diante de Deus agora. Nessa área, qual é a área que você mais é difícil? O que você gostaria que Deus mudasse na sua mente, no seu coração a respeito disso? Apresente a Deus agora. Apresente a Deus agora. Enquanto nós cantamos, eu vou orar com você.